Trabalho e máquina simples. As máquinas simples são dispositivos criados ao longo da história, que apesar de sua simplicidade, trouxeram grandes avanços para a humanidade e se tornaram os fundamentos para a construção de todas as demais máquinas. A alavanca, o plano inclinado e as roldanas são as máquinas mais simples que usam a aplicação de forças para deslocar objetos. Para um melhor entendimento dessas máquinas, estudaremos o conceito de trabalho mecânico. Dizemos que um trabalho é realizado sobre um objeto quando uma força constante provoca um deslocamento neste corpo. Apesar das pessoas estarem aplicando uma força no objeto, esta não produz um deslocamento na direção do movimento e, portanto, não há realização de trabalho. Neste caso, a força aplicada no objeto produz um deslocamento no sentido do movimento e, portanto, agora existe realização de trabalho. Este é um outro exemplo em que uma força aplicada não produz um deslocamento na direção do movimento e, portanto, não existe realização de trabalho. O desenho mostra esquematicamente o movimento do avião visto de cima. Definição matemática. Trabalho de uma força constante é o produto da força pelo deslocamento que ela produz. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de força é o Newton e a unidade de deslocamento é o metro, que resulta numa unidade de trabalho denominado de Joule. Uma pessoa de 60 kg possui peso de 600 newtons e quando sobe numa cadeira de 50 centímetros ou meio metro de altura, realiza um trabalho de 300 joules. Um plano inclinado é considerado uma máquina simples, pois realiza o mesmo trabalho através da aplicação de uma menor força. Em compensação, o deslocamento do objeto é maior. Força grande vezes deslocamento pequeno igual a força pequena vezes deslocamento grande. A pessoa que sobe pela rampa faz menos esforço com relação à outra que sobe pela escada. Porém, se desloca por uma distância maior. As duas realizam o mesmo trabalho, isto é, utilizam a mesma energia. Para que um prego penetre na madeira, uma grande força deve ser feita através do golpe do martelo. O parafuso se comporta como um plano inclinado. A pessoa faz uma força pequena, porém o parafuso penetra lentamente na madeira. O comprimento da rosca do parafuso corresponde a uma grande distância, bem maior que o comprimento do parafuso. A rosca do parafuso nada mais é do que um plano inclinado, enrolado na forma de um cone. Pode-se elevar um corpo de uma certa altura de duas maneiras: elevando-o verticalmente ou através de uma alavanca. Força grande vezes deslocamento pequeno igual a força pequena vezes deslocamento grande. Na alavanca, usa-se o ponto de apoio próximo ao objeto que se pretende levantar com a intenção de aplicar uma menor força do que elevando-o verticalmente. A distância entre o ponto de apoio e o local de aplicação da força é chamado de braço de alavanca. Quanto maior for o braço de alavanca, menor será a força aplicada. Nos dois casos, o trabalho realizado é o mesmo. Existem três tipos de alavancas, que são classificadas conforme a localização do ponto de apoio. Na alavanca interfixa, o ponto de apoio encontra-se entre a força resistente e a força aplicada. Na alavanca interresistente, a força resistente encontra-se entre o ponto de apoio e a força aplicada. Na alavanca interpotente, a força aplicada encontra-se entre o ponto de apoio e a força resistente.
roldana é um disco que pode girar em torno de um eixo que passa por seu centro. Além disso, na periferia desse disco existe um sulco no qual passa uma corda contornando-o parcialmente. A roldana fixa apenas muda a direção na qual a força é aplicada, sem alterar a intensidade da força para elevar, por exemplo, um objeto. Neste caso, a força F é igual ao peso P do corpo. Na roldana móvel, a força aplicada é sempre menor que o peso a ser elevado. Neste caso, a força aplicada é a metade do peso, pois é sustentada por duas cordas. Mas essa força é bastante incômoda, pois é realizada para cima. Para resolver este problema, associa-se uma roldana fixa com outra móvel, e dessa forma, a força aplicada é para baixo, facilitando o trabalho. Como existe uma roldana móvel, a força aplicada continua sendo a metade do peso a ser elevado. Porém, para realizar esse trabalho, deve-se puxar o dobro do comprimento da corda. No caso, aparecem duas roldanas móveis e a resistência é dividida por 2 na primeira roldana móvel. Já na segunda roldana móvel, a resistência é novamente dividida por 2, tornando-se R sobre 4. Nessa situação, a quantidade de corda a ser puxada é 4 vezes maior. Para você responder, no caso da figura abaixo, qual a força aplicada pela pessoa para sustentar o bloco de 1.600 newtons? Para cada roldana móvel utilizada, a força aplicada fica dividida por 2. Assim, após a primeira roldana, a força aplicada ficará reduzida para 800 newtons. Depois da segunda roldana, essa força será de 400 newtons. E na terceira e última roldana móvel, a força aplicada passa a ser de 200 newtons. Esta última é a força da corda que envolve a roldana fixa e, portanto, será a força que a pessoa faz. A palavra máquina nos lembra um mecanismo complexo como a locomotiva de uma estrada de ferro, o motor de um automóvel, a máquina de lavar roupa, etc. Toda máquina, porém, por mais complexa que seja, é sempre constituída por uma combinação de 3 tipos de máquinas simples: a alavanca, a roldana e o plano inclinado. As máquinas simples são constituídas de uma só peça e são básicas na construção das outras máquinas. Toda máquina é um instrumento utilizado para transmitir a ação das forças, permitindo a realização de um trabalho de maneira mais conveniente.